Não posso dizer que a pessoa deve fazer procedimentos estéticos para tratar celulite ou flacidez. Foi isso que eu tive que ouvir de uma Nutri, que comentou sobre isso quando a gente estava conversando sobre o meu trabalho. E no momento, eu lembro de ter ficado quieta, mas eu não deveria ter ficado. Porque eu considero que às vezes é mais por insegurança profissional que ela me trouxe isso e que muitos profissionais acabam tendo esse posicionamento, porque de repente acha que vai perder cliente, de repente acha que aquilo ali, o procedimento estético, ele é só uma coisa fútil, é só uma vaidade e que com isso é o clássico, né? Com dieta e com treino vai se resolver a vida da pessoa. Mas não é bem assim que a banda toca. Principalmente quando a gente fala em celulite, em flacidez. Principalmente a flacidez mais avançada. As famosas hip dips também precisam de um cuidado extra. E por que que eu digo isso? Porque realmente a gente não tem a celulite, por exemplo. Muita gente associa a alimentação, associa o treino, que a pessoa ela só não tem resultado porque ela tá treinando pouco ou porque ela se alimenta mal. Ai, ela consome muito refrigerante, ela consome fritura, e é por isso que ela não tá tendo resultado. É por isso que a celulite dela tá ali. Culpando a pessoa por algo que ela tem ali, que, claro, não dá pra gente dizer generalizar para todas as condições, né? Mas no caso da celulite, isso não é o que causa exatamente a celulite. A gente pode ter, sim, um agravo, né, dessa situação, utilizando esse tipo de alimentação, né? Essa questão toda, tendo uma vida sedentária com toda certeza. Por isso que eu digo, o procedimento estético, ele vem para somar o tratamento que a pessoa faz ali, o cuidado dela no dia a dia. E não para a gente fazer ou um ou outro. Na minha visão, e eu acredito que deveria ser assim, né? Com todos os profissionais, a gente deveria sim somar o procedimento, somar o tratamento, somar o cuidado dessa pessoa. Porque nesses casos, né, em específico, principalmente que eu digo para vocês, porque na celulite, por exemplo, a gente vai ter ali a questão da celulite, ela não é simplesmente uma gordura, ela geralmente a gente tem uma fibrose, tem uma fibra que faz com que contraia aquela região e forme aquela cavidadezinha, aquele furinho. E se a gente não tratar exatamente isso, aquela celulite não vai embora. A gente pode amenizar com os cuidados, como a questão da atividade física, da alimentação, com toda certeza. A gente associar isso faz com que diminua aquela situação, mas ela não vai embora. E além disso, a gente evita de aparecer outras condições. Por isso que eu, como profissional da estética, eu digo, eu não vou te dizer que você não deve fazer esse tipo de cuidado. Na realidade, se você não quer fazer, é sempre o que eu digo, é a tua vida, é você quem decide o que quer fazer. Mas a gente tem que entender que sim, a gente pode, associando esses dois itens, a gente consegue evitar a formação de novas celulites e acaba ajudando de certa forma, né? Porque a gente consegue dar um pouco mais de musculatura para esse bumbum e ele com certeza ele vai dar aquele up, né? Um up ali que pelo menos auxilia, né, em algumas questões. A gente tem, esse é o caso da celulite, né? A gente realmente não tem como tratar a celulite sem ter esse procedimento estético. Quando a gente tem uma fibrose acontecendo, quando a gente tem aquela fibra puxando ali, fazendo essa cavidade. Tem casos onde a gente tem a flacidez mais intensa. Então, essa flacidez, quando ela tá ali, de certa forma, a gente perdeu muito volume de. Volume não, é muito peso, né? Quando a gente perde muito peso, ou muito peso muito rápido, a gente tende a ter essa queda do bumbum, essa flacidez desse bumbum. E quando a gente faz esse tipo de processo, né, de emagrecimento ali, geralmente a pessoa pode estar passando, né, se não tiver em uso das canetas apenas, a pessoa tá fazendo uma alimentação, ela tá fazendo uma dieta, um exercício físico, um treino, né, um treino e uma alimentação adequadas para fazer com que esse emagrecimento aconteça, né? E aí você mesmo assim, no final desse processo, me diz
se não passa por uma flacidez. Não faz com que esse bumbum perca sua sustentação, ele fique mais murchinho, mais caidinho. Isso é muito comum, principalmente quando o emagrecimento é muito acelerado. Então, o uso de canetas é muito, muito comum, tanto é que muitas mulheres falam do rosto derretido, né, quando fazem uso da caneta emagrecedora ali, e não é só o rosto, o nosso corpo derrete. Só que é claro, o rosto ele tá sempre exposto, mas não quer dizer que o corpo dessa pessoa também não derreteu. Geralmente a gente tem sim um processo de flacidez ali geral, não é simplesmente o rosto que caiu. E quando a gente tá passando por esse processo, então, de emagrecimento, faz todo sentido a gente aliar o procedimento estético para evitar que aquilo ali venha a se agravar, ficar muito pior, entende? É o que eu digo assim, para que a gente vai esperar a situação ficar muito ruim para daí a gente começar a cuidar? Quando a gente já sabe que a gente vai ter que ter esse cuidado, quanto antes a gente começa a dar a sustentação, já manter aquele bumbum no lugar, a gente faz com que aquele processo ele fique mais leve. A pessoa vai manter, de certa forma, lá no final do processo de emagrecimento, ela não vai se olhar no espelho e se sentir frustrada porque aquele bumbum caiu, porque aquele corpo tá caído. Ela vai ter cuidado durante esse processo junto e ao final ela vai estar satisfeita porque a gente tá com uma pele pelo menos mais sustentada. Ainda pode haver alguma coisa que ela vai querer fazer, porque nós mulheres a gente tem esse drive, né, vamos dizer assim, de vamos cuidar do que a gente puder, a gente vai inventar coisas ali para fazer, mas a gente vai ter conseguido manter essa sustentação, evitando essa flacidez tão intensa que acontece assim, em questão de pouquíssimo tempo. Um emagrecimento severo com certeza traz essa flacidez severa também. E aí a gente traz esse ponto. Nesses casos, também tem o hip dips, vou falar sobre ele antes de trazer esse ponto principal, né? O hip dips, que é a depressão trocantérica que a gente chama, é o bumbum que ele, no fim, a gente olhando ali de trás, ele tem uma curvinha assim, vamos dizer assim, né? Que a gente tem como se o bumbum, ao invés dele ficar cheinho assim, ele é o contrário. Talvez tu já tenha visto isso por aí, tá? Talvez tu tenha isso também, mas é questão também de. Tu pode dar uma olhadinha. Eu vou ver se eu acho que eu coloco alguma imagem aqui. Vou ver se eu consigo editar para colocar, tá? Mas o hip dips também é um caso onde não adianta você colocar musculação, porque não vai fazer crescer músculo naquela região. Aquela região é uma região de movimento. Então, ela não vai ter musculatura de crescimento. Ela realmente precisa se manter em movimento. Então, tem algumas pessoas que têm a tendência a ter o hip dips. E a gente não vai tratar com treino. A gente vai dar musculatura para esse bumbum, vai com treino cuidar tudo isso. Com a dieta, a gente vai dar a nutrição, vai dar a quantidade de calorias necessária para evitar que fique com muita gordura, para a gente ter mais músculo. Mas sem o tratamento estético, a gente não tem como fazer com que esse hip dips suma daquela região. Então, a gente precisa sim entender que a gente precisa aliar procedimentos em alguns casos. Eu trouxe esses 3 casos e acabei de lembrar de mais um, que é a da bananinha. A bananinha é aquela gordurinha que costuma, nem sempre gordurinha, esse é o ponto, que costuma ficar embaixo do bumbum, ali na perna. E pode acontecer por vários motivos. Pode ser uma flacidez que aconteceu, pode ser uma gordura localizada, e essa gordura localizada, ela é uma gordura mais difícil de ser retirada. Por esse motivo, o procedimento estético, ele entra como um aliado maravilhoso, porque a gente tem sim como ajudar nessa questão, tanto se for uma gordura localizada, como se ela for uma flacidez que está acontecendo e formando aquela bolsinha, né, que parece uma gordura naquela região logo abaixo do bumbum, ali na região da coxa, da coxa não, da perna. É, a coxa de trás. Ai, olha, eu só. Tá, vamos voltar. E aí, então, a gente precisa aliar. Por quê? A gente não vai conseguir, com treino e dieta,
fazer a questão da celulite sumir quando a gente tem a fibrose. A gente não vai conseguir fazer com que o hip dips suma porque a gente tem um músculo ali que é de movimento, então ele não cresce. A gente tem a questão da flacidez, que quando a gente tem uma perda muito grande de peso, a gente pode perder tanto a gordura, que eu até nem comentei, mas a gente costuma perder a gordura no bumbum, então isso aí murcha ele também. E a gente perde essa sustentação, então faz com que a gente tenha flacidez. E começando antes esse tipo de cuidado, a gente tem melhores resultados. Não necessariamente a academia ela vai te ajudar, porque a gente tem a questão de que a gente perde a flacidez, ela acontece também por questão de perda de colágeno, então a gente não tem como fazer isso exatamente ali dentro de um treino. E a questão da bananinha também, a gente não consegue porque é questão de uma gordura que é mais localizada, mais chatinha de sair, e ainda mais se for uma questão de flacidez. É uma flacidez de pele, não é uma flacidez de falta de musculação, entende? De musculatura, né, no caso. Então, a gente dizer para uma pessoa, para uma mulher que tá com aquela queixa que procedimento estético ele não serve de nada, ou que não, eu não posso te dizer que você precisa de procedimento estético porque você precisa ir de treino e de dieta. A gente precisa de treino e dieta. Eles vão fazer diferença enorme na nossa vida, não simplesmente por estética, mas pela vida mesmo. Ajuda em diversas questões. Ajuda em depressão, ajuda em ansiedade, ajuda no estresse do dia a dia, ajuda a gente a se sentir mais disposto, ajuda em tanta coisa que eu não preciso nem entrar nesse mérito. Mas a gente omitir que a pessoa que está sofrendo com aquelas questões, ela não deve buscar ajuda estética, eu acho que isso é uma coisa que falta bom senso ou falta conhecimento nesse profissional que acaba passando, né, esse tipo de informação de que besteira fazer procedimento estético não resolve, às vezes acha, né? E eu te pergunto agora uma coisa: quantas mulheres você já viu por aí que fizeram procedimentos estéticos, que treinam pra caramba, que fazem o cuidado delas com alimentação, elas têm uma alimentação equilibrada, uma dieta, às vezes com acompanhamento nutricional mesmo, às vezes tem acompanhamento com endócrino, às vezes tem um personal. Quantas mulheres você vê aqui, ó, na academia, cuidando da dietinha lá com alimentos ricos, e mesmo assim, essa mulher tá se queixando de uma flacidez, tá se queixando eventualmente de uma celulite. Principalmente a celulite é o que a gente mais ouve, né? As mulheres que treinam pra caramba é mais celulite, o hip dips que mantém ali. Eu vejo em consultório mulheres magras, com musculatura, bonitas, bumbum bonito de pé, mas com hip dips ali, evidente que tá deixando elas frustradíssimas ou a celulite, ou até a questão da bananinha, que eu comentei com vocês. A flacidez de pele também é um caso onde acontece em algumas mulheres que fazem esse tipo de cuidado, que são magras e elas acabam frustradas ali, porque, claro, a qualidade de pele, quando a gente tem uma flacidez, a gente vê que ela fica mais uma pele mais enrugadinha, uma pele que realmente precisa de um cuidado extra. Então, eu considero, e eu vou sempre dizer o mesmo, eu considero que a gente precisa abrir os olhos e entender que cada um dentro da sua atuação vai trazer benefícios para muitas mulheres que sofrem com esse tipo de situação e que, assim como eu, há alguns anos atrás, acreditavam que não tinham o que fazer, tá? Então, é o nosso papel informar. É por isso que eu tô aqui trazendo essas informações para você, seja você profissional da área ou seja, né, uma pessoa que tá realmente interessada em ter esse tipo de cuidado e entender um pouquinho mais de o que que às vezes a gente não tem como controlar dentro de uma atividade física e de uma alimentação, porque é uma frustração de muitas mulheres passar por todo esse cuidado e mesmo assim acabar frustrada lá no final. Acabar pensando e ouvindo que, é porque você tá tomando tua Coca-Cola, é pra tá refrigerante. Não é a fritura, você come uma vez que outra, mas é a fritura.
Ah, não, é a genética do teu corpo 100%. Não tem o que fazer, menina. Não é bem assim. Não é bem assim. E a gente tem sim como ajeitar. A gente tem sim como cuidar de você. E se você realmente tá passando por uma situação assim, você já cansou de ficar ouvindo esse tipo de coisa e você quer entender o que tá acontecendo por você, com você, né? Se você é de Porto Alegre, região, tem a possibilidade de vir até aqui. Agende a tua consulta, vou deixar o link aqui, na descrição. E se você ficou com alguma dúvida a mais com relação a tudo que eu falei, vai ser um prazer te ajudar. Manda nos comentários aqui que eu quero saber de você se fez sentido tudo que eu falei, o que que você gostaria de saber mais sobre isso. E até o próximo vídeo.